Então, boa noite, alunos do secretariado, técnico e secretariado, sejam bem-vindos para mais uma aula, a nossa última aula do semestre, da disciplina. Tá? Vocês estão conseguindo enxergar a apresentação? Sim. Tá legal. Então tá. Só porque eu não estou conseguindo enxergar, então... Mas isso não quer dizer. Se vocês estão... Quando vocês deixarem de enxergar, por favor, avise. Então, nós vamos dar sequência àquele conteúdo que nós já estávamos falando do dia 16/9, né? Que trata de macroeconomia, que faltou alguns aspectos, que vai fazer um encerramento do nosso semestre. Tranquilo. Lembro a todos que não se preocupem, porque essa aula está sendo gravada e vai ser disponibilizada no YouTube, conforme eu sempre faço. Amanhã, né, eu coloco lá o link para vocês acompanhar e tirar dúvidas. Certo? Bom, no dia 16, na aula anterior, eu tinha explicado para vocês o que era macroeconomia, por que ela era importante, né? E eu trouxe para vocês a ideia de que a macroeconomia trabalha com 5 elementos chaves, todos eles ligados à qualidade de vida. Pensem que, pela visão do economista que tem os olhos pela macroeconomia, a qualidade de vida está muito ligada à questão de condição financeira. Bom, está ligada à condição financeira. E por que está ligada à condição financeira? Porque os economistas, principalmente os mais antigos, os chamados tradicionais, ou economistas clássicos, a visão deles é que o bem-estar de uma pessoa estaria ligado à sua capacidade de atender às suas necessidades. Bom, aí vai a grande pergunta, o que são necessidades, né? Bom, aí os administradores definiram que as pessoas têm diversos tipos de qualidades, diversos tipos de necessidades. Tem aquelas mais básicas, aquelas de sobrevivência, tem aquelas sociais, e etc, etc. Então, para atender estas necessidades, os indivíduos, as pessoas, que na economia são chamadas de agentes econômicos, elas precisam ter dinheiro. E o dinheiro vem da renda. Então, esses 5 elementos que a macroeconomia trabalha são questões ligadas a, de uma certa forma, prover as pessoas de renda, de dinheiro, para que elas possam ter uma melhor qualidade de vida. Bom, nós já discutimos sobre qualidade de vida, mas eu vou dar ainda um tópicozinho, tá? Legal. Bom, o que então, na macroeconomia, seria o governo, né, uma autoridade trabalhando para que as pessoas tivessem essa melhor qualidade de vida. E como é que esse governo, essa autoridade, trabalharia? Bom, aspecto 1, trabalharia em gerar renda para a população. Né? Como é que vai gerar renda? Nós poderíamos linkar já ao aspecto número 3, que é emprego. Quem tem emprego tem renda. Né? Então, a geração de emprego é um elemento que contribui para a geração de renda. Isso é um questionamento. Nem todo emprego gera renda suficiente para atender as necessidades. Né? Como fazer, então? Nem sempre você gerando muito emprego, você provém as pessoas com aquela renda que atenda todas as suas necessidades. Então, emprego torna-se um elemento a ser trabalhado pela macroeconomia? Sim. Mas também todo e qualquer elemento que gere renda para a população. E aí nós podemos estar pensando agora, em época de pandemia, o governo distribuindo esse auxílio emergencial, né? Distribuindo um apoio em dinheiro, em renda, né? Para que as pessoas possam ter subsídios financeiros para que possam atender suas necessidades básicas em momento de uma situação inédita, problemática, né? Certo? Então, gerar renda está ligado a gerar emprego, mas também está ligado a outros elementos, né, que o governo pode atuar para gerar renda. Renda não vem só do emprego. Renda pode vir
de um apoio do governo, etc, etc. Um Bolsa Família, é uma forma de gerar renda. Vocês têm alguma dúvida quanto a isso? Tá tranquilo? Por enquanto, tranquilo, professor. Tá. Já se o emprego é um elemento para gerar renda, como é que faz para gerar emprego? Quando é que as empresas, as organizações vão gerar emprego? Bom, elas vão gerar emprego quando elas produzem mais. Quando elas têm a necessidade de produzir mais. Então, vem o item 2, que é produção. O governo tem que apoiar, criar formas de auxílio, de apoio ao aumento da produção. Porque se aumenta a produção, aumenta a necessidade de empregados. Opa, precisa mais gente para trabalhar. Mais gente para trabalhar significa mais emprego. Se gerou mais emprego, está gerando mais renda. Então, essa é uma ligação bem próxima entre produção, emprego e renda. Ok? Muito bem. Vou fazer uma ligação diferente agora. Bom, mas essa produção, as empresas produzem bens e serviços apenas para o seu país? Não. As empresas produzem também para vender para outros países. Aí, então, estaria aquele elemento número 5, que é muito importante, comércio exterior ou comércio internacional, como queiram, a nomenclatura pode ser de ambas, ok? Onde o comércio exterior representa a produção de um país, a produção que é feita num país para atender a necessidade de pessoas que moram em outros países. A produção de um país que é mandada para outros países. Então, o que acontece? Existem organizações que produzem para atender mercados estrangeiros, externos. E quanto mais esse mercado externo, estrangeiro, está comprando, mais aumenta a produção do nosso país. E aí mais emprego se gera. Eu não sei se vocês estão acompanhando o noticiário, rádio, TV, mas vocês estão vendo que muitas das indústrias estão reclamando de que não existe insumos para a produção. O setor têxtil que faz vestuário está com um problema. Está com um problema porque não tem matéria-prima, não tem tecido. E não tem tecido por duas coisas. Primeiro, porque não tem um insumo que faz o tecido, que é o algodão, e não tem um insumo que também faz o tecido, que é o derivado de petróleo. Não sei se vocês sabem, tá? Mas as fibras têxteis que fazem o vestuário são feitas de duas formas. Ou de forma química, com derivado de petróleo, e com algodão. Que aí o algodão é produção primária, né? É planta, colheita. Por que não está tendo tecido? Primeiro, porque os estrangeiros, principalmente os asiáticos, estão comprando muito algodão e estão comprando muito derivado de petróleo. Então está sobrando pouco insumo para a indústria do vestuário fazer tecido. Bom, então, a fábrica que faz calça, camiseta, está sem insumo para fazer camiseta. Porque nós estamos produzindo esses insumos e estamos vendendo ao exterior. Isso é bom? Isso é muito bom. Porque essa venda adicional para o exterior gera uma necessidade de ampliação de produção. E se gera essa necessidade de ampliação de produção, gera necessidade de emprego. Né? Existem algumas fábricas, tá, e de outros ramos que estão vendendo muito para o exterior. A sua produção está focada em vendas para outros países. Né? E nesse segundo semestre de 2020, é um fator que está fazendo bem ao país Brasil, é essa exportação, o aumento da exportação. Essa exportação é produção de empresas brasileiras que vão ser vendidas para outros países.
outros países estão comprando mais. Se estão comprando mais, estão exigindo que as empresas brasileiras produzam mais. Então, estão exigindo, de certa forma, que se gere mais emprego no país. Então, isso é bom. Então, por isso que o comércio exterior está ligado à produção, a emprego e à renda. Um contribui com o outro na melhora da qualidade de vida. Um elemento que não colabora muito é a tal da inflação, que é algo que vocês já conhecem, que é o aumento de preço dos produtos. Bom, a inflação ela vai no sentido contrário. Se ela vai no sentido contrário, eu estou dizendo que quando temos inflação, a renda da população cai. E se a renda da população cai, supostamente, a qualidade de vida da população diminui. Então, enquanto esses 4 primeiros que eu falava, eles tinham, né, a contribuição positiva na geração da renda, a inflação tem uma contribuição negativa. Ou seja, ela, quando cresce, diminui a renda da população. Positivo. Legal. Entendido. Tá? O que acontece? Com renda, produção, emprego e comércio exterior, o governo vai estar sempre pensando em como incentivar isso ser cada vez maior. O governo vai incentivar na geração de renda, no aumento da produção, no aumento do emprego e no aumento das vendas para o exterior. Tá? Me entende? Bom, na inflação é o contrário. O governo ou a autoridade vai trabalhar para que essa inflação seja cada vez menor. Porque ela sendo menor, ela não impacta tanto sobre a renda da população. Legal? Isso nós já tínhamos visto. Muito bem. O que nós tínhamos visto? Que renda era uma relação entre consumo e poupança, né? Aqui talvez eu precisasse de um ajuste, eu falei no RD, que era a renda disponível, consumo menos tributos, que é a parte do consumo que são destinadas a pagamento de impostos, né? Do valor total que nós contribuímos, tem uma parte que não é consumo e é tributo, que depois nós vamos ver lá na frente, e tem o S da poupança, que é aquela parte que nós não consumimos no presente, guardamos ela para um consumo futuro. E por que nós queremos consumir no futuro? Porque o que nós queremos consumir, nós não temos dinheiro ainda necessário para consumir. Então a gente guarda, acumula para consumir no futuro aquilo que nós desejamos. Né? Certo? Muito bem. Aí nós tínhamos visto que a renda, quais são os instrumentos para ampliar a renda, etc, etc. Né? Nós tínhamos visto a questão da produção, que produção está ligada à geração de emprego, né? Definir o que é PIB, o que é PNB. Tá? Eu demonstrei como o PIB brasileiro está crescendo em relação à economia mundial. Aqui eu estou querendo demonstrar nesse gráfico a participação do Brasil, da produção brasileira na economia mundial. Então, vocês estão vendo que até 1980, ela era bem alta, ela chegava a ser mais de 3% da economia do mundo. E ela vem declinando. Ortiz, então quer dizer que ela está perdendo espaço na economia do mundo? Sim, ela está perdendo espaço. Ortiz, significa que o Brasil está produzindo menos? Não. O Brasil continua cada vez a produzir mais. O que acontece é que outras economias estão produzindo muito mais, ampliaram num percentual muito maior que o Brasil, certo? E tiraram expressão da economia brasileira no mundo. Não significa que o país está mais pobre, não. Significa que o país tem participado menos na economia mundial. Mais pelo crescimento das outras economias, dos outros países, do que propriamente do nosso empobrecimento. Tá? Então, aqui eu tento demonstrar como varia essa produção, e aí vocês veem que ela varia bastante. Nós já tínhamos falado em
em volatilidade, né, em pico, depressão, depressão, recessão, olhem lá no outro vídeo, tá? E aqui entrava aquele debate. Bom, para o bem-estar, será que é só dinheiro? Não. Alguns economistas, né, deixam de trabalhar a questão do crescimento econômico, porque crescimento econômico seria o aumento da riqueza das pessoas, para trabalhar uma questão mais do ponto de vista social. Né? E dizem, esses economistas, entendem esses economistas, que a forma de verificar se a qualidade de vida da população melhorou é analisar pela questão econômica e pela questão social. E aí o indicador para ver isso seria o índice de desenvolvimento humano. Esse índice seria o indicador, quanto mais alto esse DH, mais desenvolvimento uma sociedade teria, ou seja, supostamente melhor seria a qualidade de vida dela. Quanto menor esse DH, menor a qualidade de vida das pessoas, menos felizes elas estariam, uma coisa assim, tá? Nós falamos sobre a questão do desemprego também, né? O que era o desemprego, como é que a economia entendia como desemprego, né? Aí eu trouxe os dados até 2018 para demonstrar que nós já estivemos bem melhor na questão da empregabilidade. Nem vamos falar agora em época de pandemia, porque essa crise acabou com muito emprego, né? Embora se esperasse que fosse bem pior, mas ela ampliou bastante essa questão do desemprego. Tá? Se tem perda de emprego, né? Vamos lembrar que esse gráfico aí é do desemprego, a taxa de desemprego. A relação entre o número de pessoas empregadas e a quantidade total de pessoas que teriam capacidade de trabalhar. Então, estou dizendo que apenas em 2017, 12,17% das pessoas que têm capacidade de trabalhar estavam empregadas. O resto estava tudo. Desculpe. 12,7% estariam desempregadas. De todo o conjunto total de pessoas, em 2017, 12,7% não estavam trabalhando. Isso é uma taxa muito alta. Os países desenvolvidos trabalham com taxa de 4%. Quando chega a 7%, já é um bate-pavor, tá? Por isso que nós temos que trabalhar muito. Ok? Certo? Inflação. Opa, eu tenho inflação aqui, tá? O que é inflação? Bom, antes disso eu quero ver se vocês têm alguma pergunta, estão com alguma dúvida, tá tudo ok? Em estando tudo ok, eu dou sequência. Legal. Bom, inflação. Inflação é um fenômeno no qual representa o aumento generalizado do nível de preços na economia, de preços de bens e serviços na economia. Aumento generalizado do nível de preços de bens e serviços na economia. De bens e serviços na economia. Tá? Uma coisa interessante quando nós falamos em inflação, meu povo, é o seguinte: inflação nós verificamos não apenas quando ocorre o aumento de um ou outro produto, mas sim é um aumento generalizado. Aumenta o preço de muitos produtos. Ou melhor, aumenta o preço daqueles produtos que representam o conjunto de bens essenciais à sobrevivência das pessoas. Vocês estão me entendendo? Professor, a tela sumiu. A tela sumiu aí dos slides, não está aparecendo. Ótimo. E agora? Agora sim. Beleza. Ó, quando sobe o preço apenas de
um conjunto pequeno de bens e serviços, isso não é inflação. Ah, Ortiz, subiu só o preço da carne. Isso não é inflação. Ah, Ortiz, subiu só o preço do arroz. Isso não é inflação. Inflação é quando sobe de forma generalizada o preço dos bens e serviços que atendem às necessidades fundamentais da sociedade, das pessoas, tá? Então, é só quando sobe o preço de um conjunto grande de bens e serviços. Certo? Bom, isso é uma forma de olhar, subir o preço. Mas também a outra forma de dizer que existe inflação é quando você compara o preço dos bens ao preço do dinheiro. Então, o que acontece? A inflação, ela demonstra um momento no qual se precisa de mais dinheiro, mais moeda, para comprar a mesma quantidade de bens. Tá? Então, inflação também pode ser vista por uma perda do poder de compra do dinheiro. Com aquele dinheiro eu já compro menos produtos. E se compra menos produtos, é porque o dinheiro teve perda de valor. Quando comparado a bens e serviços, a moeda, o dinheiro, perdeu valor. Quando essa inflação ocorre, ela corrói a capacidade de compra das pessoas. E por corroer a capacidade de compra, o que acontece? As pessoas ficam mais pobres. A renda, de uma certa forma, fica menor. E se ela fica menor, isso não é bom para a qualidade de vida das pessoas. Então, o governo tem que trabalhar para reduzir essa inflação ou fazer com que ela não suba tanto. Se o governo consegue fazer isso, ele consegue impactar positivamente sobre a renda da população. Por isso que é tarefa incessante e é sempre, primeiro, está ali no rol das prioridades do governo, fazer com que a inflação seja a menor possível. Porque inflação corrói a renda das pessoas, faz com que as pessoas consumam menos. Legal? Bom, aí tem uma figura que trata por que existe inflação. Né? Bom, existe inflação por quê? Primeiro, vamos começar pelo roxinho. Porque às vezes as empresas elas se associam entre si de maneira ilícita e elas combinam em aumentar conjuntamente os preços dos bens. Elas optam por não competir entre si, e sim se associar, né? E nesse processo associativo, elas querem que os seus lucros subam. Para fazer seu lucro subir, elas aumentam os preços dos produtos. Como a sociedade está presa a essas empresas, não tem de quem comprar não ser delas, aí então há aumento de preços. Um outro fator que faz com que exista inflação é essa bolinha verde, os custos de produção. É quando o custo de produção de uma empresa sobe. E aí a empresa é obrigada a repassar o aumento de preço desse custo, dessa matéria-prima, né, para o preço final do produto. Subiu energia elétrica. Se a empresa não consegue absorver esse aumento, ela faz o quê? Ela repassa o aumento da energia para o preço final. Aumentou o salário mínimo. Se o percentual da mão de obra, o custo da mão de obra é alto em relação aos custos totais da empresa, ela vai ter que repassar esse custo, esse aumento dos salários, para o aumento do custo dos produtos. E aí gera inflação. Tá? Uma dessas explicações mais simples, certo? Se uma empresa deve muito, ela opera, ela trabalha devendo,
e as taxas de juros sobem, o custo financeiro dessa empresa aumenta. Se o custo financeiro aumenta, vai chegar um ponto que o proprietário vai ter que repassar esse custo para o preço final do produto, e aí dá a inflação. Uma outra explicação é quando existe uma baixa produção, essa bolinha azul clara, né? Se produz menos do que as pessoas estão consumindo. Isso nós já vimos lá em microeconomia, né? A demanda é maior do que a oferta, ou seja, se produz menos do que a sociedade quer consumir. Tendo menos produto e uma oferta grande, o que acontece? Os preços sobem, né? Quem tem mais dinheiro paga mais, quem tem menos não consegue pagar, e aí tá fora, porque os preços sobem. Um outro fator é essa bolinha vermelha, isso chama-se indexação. Muitas vezes, algumas empresas, o preço dos bens de algumas empresas está vinculado à variação de preço de outros serviços do tipo. Pensa que você tem uma empresa de transporte, ônibus intermunicipal, né? Qual o principal custo da tua empresa? 50% do custo da tua empresa é combustível. Se o preço do combustível aumenta, o que vai acontecer? O preço da passagem vai ter que aumentar, né? O combustível seria uma explicação mais ou menos parecida com essa da bolinha verde que nós fizemos anteriormente, que é, né, aumentou o custo, aumentou. Mas por que é indexação? Por que muda de nome? Por quê? Existem alguns produtos do tipo combustível, eles têm tempo de reajuste. Se sabe quando eles vão subir ou não. Então está indexado, sobe um, sobe o outro. O que não necessariamente ocorre lá na bolinha verde com os custos de produção. Certo? Então, sempre que aumenta na indexação, sempre que aumenta um, o outro vai ter que acompanhar. E aí o preço final sobe e surge a inflação. Né? A bolinha azul, que não é a toda escura, né? A bem escura, mas é a azul mediano, diz que é inércia. Inércia é uma situação do qual você, empresário, não pôde, durante um determinado período, não pôde reajustar os preços dos seus produtos, você precisava, ou porque houve indexação, ou porque houve aumento dos custos, mas alguma coisa te proibiu de aumentar, e você segura por meses, às vezes até por alguns anos. Quando tu tens a oportunidade de aumentar, o que você vai fazer? Você, empresário, vai aumentar todo aquele percentual que você foi proibido de aumentar e um percentual a mais como forma de se proteger para o futuro. Isso chama-se inércia, que também gera inflação. Certo? Então, se o cara tinha que aumentar em 10% e foi proibido, quando ele for aumentar, ele vai aumentar os 10% que ele foi proibido, que ele tem por direito, e mais um percentual para se proteger contra algo no futuro que ele não sabe que vai acontecer. Né? Por essa incerteza futura, ele bota um percentual a mais. Isso faz com que os preços subam muito. Tá legal? Também tem uma questão do governo, né? O governo, quando gasta mais, e aí a bolinha azul, os gastos públicos. Quando o governo gasta mais do que arrecada. Quando o governo gasta mais do que arrecada, ele tem que sair dessa condição. Ele não pode ficar a descoberto, ou seja, gastando deficitário ou a descoberto, né? Gastando mais do que arrecada. Então, ou ele vai ter que aumentar os impostos, e se aumenta os impostos, ele aumenta o custo de produção, né? Ele vai ter que, de uma certa forma, aumentar as taxas de juros, e aumentando as taxas de juros, aumenta o custo de produção. Então, os gastos públicos também, de uma certa forma, contribuem para a inflação.
Bem como que o governo gastando mais, ele bota, também tem uma outra forma, que ele bota mais dinheiro na economia. Como ele bota mais dinheiro e ele não tem, nós chamamos lastro, que o lastro na verdade não existe mais, mas ele não tem contrapartida, o dinheiro passa a valer menos, ele perde valor. E em perder valor, aí você sabe o que ocorre, que isso é inflação. Né? Bom, como é que se analisa a inflação? A inflação se analisa por indicador, por índice. E aí eu estou apresentando os principais índices para vocês. Né? Tem o IGP, o IGP, que é o Índice Geral de Preços, o IPC, o Índice de Preço ao Consumidor, o FIPE aqui é quem está calculando, que é a FIPE, esse IGP DI, né, ele está analisando de uma forma ampla, certo? Quando calcula isso, ele analisa só o preço, aqueles preços dos produtos mais adquiridos entre famílias que têm entre 1 e 33 salários mínimos. Quem faz isso é a Fundação Getúlio Vargas, uma universidade, né? Ele também calcula o IGPM, que é o Índice Geral de Preço de Mercado. A diferença entre os dois, vocês vejam que os dois analisam famílias que ganham entre 1 salário e 33 salários mínimos, mas a diferença entre esses dois é que, enquanto um analisa, esse IGPM analisa preço da mensalidade escolar, da variação dos preços do vestuário, do consumo do dia a dia, o DI não, o DI ele é mais amplo, tá? Ele consegue analisar questões de construção civil, etc, etc, etc. O IGP-10 é o Índice Geral de Preços, também calculado pela FGV, mas que ele calculou diferente. Ele calculava nos primeiros 10 dias de cada mês. Tá? Certo? Ó. Tá? Então, ele analisa os primeiros 10 dias. E aí nós temos também o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que calcula os índices de inflação. Ele calcula o INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que ele está analisando os preços dos bens de famílias que ganham entre 1 a 5 salários mínimos. Tem também o IPCA, que é para uma amplitude maior de famílias, porque pega não apenas famílias que vão de 1 a 5 salários mínimos, mas de 1 a 40 salários mínimos. Né? Certo? E aí começa a pegar um número também bem abrangente de produtos do dia a dia das famílias. Tá? Bom, como é que... E aí, esse pessoal vai no supermercado, coleta preço e compara de um mês em relação ao outro. Tá legal? Bom, eu peguei aqui dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é um órgão do governo, que ele calcula a inflação das faixas de renda da população. E aí ele considera, população com renda muito baixa, aqui é até 2 salários mínimos, renda baixa até 5 salários mínimos, renda média baixa, se eu não me engano, aqui média baixa vai de 6 a 8 salários mínimos, média alta, se eu não me engano, é 15 salários mínimos, e renda alta acima de 15 salários mínimos, uma coisa assim. Tá? Então, e eles começam a calcular para quem a inflação mais impactou. Se vocês forem ver aqui, para o ano de julho, a base é julho de 2020, né? Nos últimos anos, no ano de 2020, dos 6 meses do ano, a inflação da renda muito baixa foi de 1,15%, a mais alta. Então, significa que os preços da população com menor renda foram os que mais subiram. E o preço dos bens da população mais rica foram os que menos subiram. Da mesma forma, se pegar uma análise de
julho de 2020 a julho de 2019. Ó, a inflação mais alta que foi é do produto dos mais pobres. E a menor variação de preços dos produtos foi daquela população com renda mais elevada. Tá? Então, por isso que nós, economistas, batemos na tecla de que inflação é ruim só para a parte da população mais pobre. Porque essa não tem como se proteger. Essa vai lá e tem que comprar, tem que consumir. O rico não. O rico se protege com aplicação financeira, né? Troca um produto caro que ele vinha comprando por um produto não tão caro e assim por diante. O pobre não tem como fazer isso. Então, para o pobre, vocês estão vendo que a inflação impacta de maneira mais forte na sua renda, deixando ele mais pobre. Por isso a importância de trabalhar forte, trabalhar efetivamente contra a inflação. Porque a inflação faz um mal maior para a parte da população mais pobre. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Bom, sem dúvidas, sem perguntas, vocês sabem que eu sigo em frente, né? Bom, se nós já falamos, né, nessa questão de inflação de emprego, eu vou relembrar vocês que a política macroeconômica, ou a macroeconomia, ela normalmente trabalha em 3 grandes eixos: a política fiscal, a política monetária e a política cambial. Essas 3 impactam sobre aqueles 5 fatores chaves que nós já falamos, né? Elas impactam sobre renda, emprego, produção, inflação e comércio exterior. Eu vou falar cada uma delas. Eu vou falar mais da política fiscal e mais do comércio exterior, tá? A política cambial e a política monetária eu vou deixar um pouquinho de lado, assim, mas eu vou dar uma falada. Bom, o que é uma política fiscal? Uma política fiscal é a atuação do governo em relação à economia. Normalmente, essa atuação ela está ligada a gastos do governo e a arrecadação de impostos. Tá? Por que gastos são importantes? Porque os gastos do governo é um elemento que tem a capacidade de interferir sobre a forma como a economia está. Então, vamos lá. É o que nós estamos vivendo agora. Nós iríamos entrar numa grande, severa crise. Então, grande parte da população impedida de sair de casa, não podendo trabalhar, né? As empresas não conseguindo vender, crise geral. O que aconteceria? Se não tivesse a intervenção do governo, as pessoas estariam sem renda, sem o que comer. Né? Bom, aí vem essa política de gastos do governo. O governo criou o Bolsa Família, o auxílio emergencial e tantos outros elementos que são formas do governo distribuir dinheiro para a população, para que ela não fique sem renda nesse momento de crise. Então, quando a economia ela cai, declina, o seu PIB declina, uma forma de evitar esse declínio rápido é o governo intervindo, gastando dinheiro que ele tem ou que ele não tem. Mas, Ortiz, como é que ele vai gastar dinheiro que ele não tem? Ele cria dívida. Ele cria dívida
pega dinheiro emprestado e sai gastando, sai distribuindo, né? Outra forma desses gastos pode ser construção, né? Compra de bens, serviços, construir rodovia. Quando ele constrói rodovia, ele exige que uma empreiteira faça a obra. A empreiteira, para fazer a obra, vai ter que contratar empregado, vai ter que contratar maquinário. Isso começa, então, a girar dinheiro na economia. Gera emprego, gera renda, etc, etc. Né? Esses gastos, não só a distribuição de dinheiro através do auxílio emergencial, são formas de fazer com que a economia ande. Podemos ter um alívio no presente, e podemos ter problemas no futuro? Sim, há uma possibilidade. Mas esse gasto é uma forma de estímulo. Estímulo para fazer a economia sair de uma situação ruim, que o governo considera ruim. Tá? Bom, os tributos estão dentro do que nós chamamos de política tributária, né? Que é a forma como o governo planeja a cobrança dos tributos e impostos na economia. Tá? Para que serve um tributo, um imposto? O objetivo, a teoria econômica nos ensina que um tributo é criado para que o governo possa arrecadar recursos financeiros e, através dessa arrecadação, ele possa oferecer à sociedade um conjunto de bens e serviços que ninguém iria colocar no mercado. Né? Alguém iria colocar a segurança pública? Dificilmente. Né? Porque cobrar a segurança é difícil. Né? Alguém iria distribuir remédio de graça? Não. Né? Mas isso é importante, porque a população, quando ela tem saúde, ela consegue produzir melhor, ela consegue, né, ter um conjunto de benefícios. A iniciativa privada não faria isso, então cabe ao governo fazer isso. Né? Nós, Instituto Federal, somos exemplo disso. Se o estudo fosse cobrado, muitos dos nossos alunos não estariam estudando. E se não estivesse estudando, a sua renda futura seria menor. Né? Os alunos do ensino público federal, por ser público não cobra, né? E por ser federal é porque é ofertado pelo governo federal, né? Ele tem o objetivo de melhorar a condição social e econômica de vocês. Por que social? Trazer mais educação, trazer mais informação, né? Por que econômica? Porque supostamente vocês, tendo formação, serão mais produtivos, e em sendo mais produtivos, terão mais renda. Né? Então, vejam bem, a política tributária, ela tem a função de contribuir para a redução da desigualdade social e econômica. Só que a iniciativa privada não faria isso, então o governo faz. Mas de onde ele tira dinheiro para fazer isso? Cobrando imposto. Sempre se pensou que quem deveria pagar mais imposto são aquelas pessoas que têm maior poder de contribuição. Então, a ideia do imposto é quem tem mais paga mais imposto, essa arrecadação, supostamente dos mais ricos, iria reverter em benefício aos mais pobres. Mais pobres e ao conjunto total da sociedade. Ok? Então, quando nós pensamos em tributo, nós teríamos que pensar um instrumento bom para a sociedade. Né? Um instrumento que tira dinheiro de uns para dar para outros. Tira de quem tem mais e dá aos mais necessitados. Não só dinheiro, mas também um conjunto de benefícios. Tá? Bom, nós vemos que no Brasil isso tem sérios problemas. Né? Nós não conseguimos visualizar essa transferência eficiente. Nós reclamamos que nós pagamos muito imposto, recebemos muito pouco em troca, né, etc, etc. Bom, mas é uma percepção nossa, pode ser que não seja de todos, enfim, tá? Não vou entrar nesse debate. Mas, conforme foi visto antes, os tributos, de uma forma bem direta,
eles reduzem a renda da população. Por que eles reduzem? Quando eles sobem, eles reduzem, né? Que sobra menos dinheiro, os tributos sobem e aí nós gastamos mais com o produto, sendo que nem tudo aquilo que nós pagamos vem em produto. E quando os tributos baixam, a nossa renda, nosso poder de compra, a nossa renda sobe. Então, estou trazendo alguns exemplos aqui. Ó. Né? Uma camiseta com imposto, ela é cobrada, se ela fosse cobrada R$100, tá? O preço dela sem imposto seria 65. Como assim 65? Essa diferença dos R$34 ou algo próximo é imposto. Tá? Então, vejam aqui, ó, embaixo, ó, uma calça jeans que o preço médio é R$160, o preço sem imposto seria 104. Então, seria R$55 de imposto. Para quem vai comprar uma caixa d'água, 500 litros, aquelas plásticas, se o preço é 207, se o preço médio é 207, o preço sem imposto é 54. Então, nós diríamos que R$53, algo próximo de R$53, é tributo. Vejam como isso retira muito da renda que nós temos. E aí nós vamos ver, ó. Videogames, a carga tributária sobre jogos, videogame é 70%, sobre micro-ondas em torno de 60%, maquiagens em torno de 70%, a nossa aguardente, né, tem uma carga tributária na casa de 80%, certo? Produtos importados, um tênis importado tem uma carga tributária em torno de 60%, tá? Uma cervejinha nossa, aquela de cada dia que nós precisamos muito para, inclusive, né, diminuir o calor aí no oeste de Goiás, tem 43, quase 43% de imposto. Uma geladeira, quando nós vamos comprar, quase da metade dela é imposto. Um chuveiro elétrico da mesma forma. O arroz e o feijão, né, que é aquela nossa comida essencial do dia a dia, que não deveria ter imposto, tem imposto de 17%. Medicamento, ó, medicamento tem uma carga tributária, uma, né, quantidade de imposto na ordem de quase 34%, e assim já. Vestuário, né, o vestuário, grande parte do vestuário está nessa média aqui de 38%, 41%. Então é bem complicado, por isso que nós reclamamos tanto dos impostos, porque ele retira muito poder de compra nosso, né? Uma forma de nós analisarmos se estamos pagando muito ou pouco tributo é verificar, pensem o seguinte, tá? Eu vou imaginar que com o meu salário, o meu poder de compra, eu vou gastar tanto num ano, tá? Tanto num ano. Bom, eu gastei então, comprando coisas, gastei R$1.000. Desses R$1.000, quanto está embutido de imposto ali? Está embutido tantos por cento. Né? Bom, esses tantos por cento dos R$1.000, vamos dizer que seja 50%. Então, de R$1.000 eu gastei R$400 em imposto. R$500 em imposto. Bom, quantos dias eu preciso trabalhar para ganhar esse volume de dinheiro? Certo? Bom, e aqui está. Dias trabalhados para pagar imposto em todos os países. Ou todos não, nos principais. No Brasil, um brasileiro precisa trabalhar 150 dias para pagar os seus impostos. Ou seja, somente a partir do dia 151 é que ele começa a trabalhar para eles, né, sem que haja carga tributária. Como assim, Otis? Ele não vai pagar mais imposto? Ele vai pagar imposto, ele vai continuar pagando imposto. Mas, supostamente, até os dias 150, ele trabalhou só para pagar impostos. É uma análise que se faz. A partir daí, ele estaria livre, né? Então, veja que nós trabalhamos 150 dias no Brasil para pagar impostos. Na França é um pouquinho menos, na Espanha é menos. Na Argentina são 100 dias, ou seja, são 50 dias a menos.
Então, significa que eles pagam menos impostos. Nos Estados Unidos também, eles pagam, né, quase 50 dias menos impostos que nós. E no México, aqui, são 95 dias trabalhados para pagar impostos. Depois, supostamente, seria dinheiro que sobraria. Tá? Então, veja que nós estamos subindo isso. Tá? E estacionamos, se eu não me engano, de 2012 a 2020, nós já subimos um pouco, recuamos um pouco. Mas está em torno disso, em torno de 150 dias. Certo? Bem. Política fiscal de gastos públicos, volto a falar nela, né? Certo? Por que ela existe? Porque ela tem a função de distribuir recursos entre a sociedade, tornar uma sociedade mais equitativa, ou seja, tentar minimizar a desigualdade econômica e social. A política fiscal tem uma função de alocação de recursos, ela aloca recursos para fomentar a produção, né, a produção de bens e serviços, bem como a disponibilização de bens e serviços para a sociedade. Pense que quando ela gasta dinheiro, ela gera produção, e quando ela gasta dinheiro, ela oferta serviços à sociedade. E serviços não seriam ofertados se não houvesse governo. Ok? A política fiscal, então, de uma maneira geral, considerando os gastos e os impostos, tem essa função desestabilizadora, né? Que busca reduzir as flutuações do PIB, emprego. Quando o nível de emprego cai muito, o governo vai lá e tenta incentivar a geração de emprego. Quando a produção cai muito, o governo vai lá e tenta incentivar a produção. Tá? E assim vai. E assim o governo tenta trabalhar para que a qualidade de vida das pessoas aumente. Já estão cansados? Não estão cansados? Como estão vocês aí? Estão acompanhando os slides? Sim, professor, estamos acompanhando. Jóia. Muito bem, Sara. Vamos na sequência, então. O próximo passo, nós temos que falar do comércio internacional. E por que esse comércio internacional, comércio exterior, ele é importantíssimo? Porque lembram que eu disse lá na frente, né, que o comércio exterior ele é responsável por essa setinha aqui, ó, exportação. Vender produtos para o exterior. E quando se vende o produto para o exterior, significa que nós estamos vendendo o resultado da produção nacional. Então, quanto mais nós vendermos para fora, mais riqueza o país está angariando, trazendo para si. Quanto mais riqueza ele traz, mais incentivo a aumentar a produção. E se aumenta a produção, como você já sabe, aumenta o emprego e aumenta a renda. Então é fundamental incentivar esse comércio internacional, né? Que agora, cada vez mais, nós estamos vendo que esse comércio internacional, ou essa globalização, ela está cada vez maior, né? Está muito fácil se comprar de fora, se vender para fora, né? Nós estamos começando a nos acostumar com aquelas plataformas do tipo Wish, do tipo Alibaba, eu estou esquecendo alguma outra, né? Certo? Em que nós compramos produtos muito mais baratos. Mas se nós compramos, nós também conseguimos vender para eles. Então, é uma mão de duas vias, certo? Exportar é muito importante porque nos traz riqueza, e importar também, embora reduza a nossa riqueza, porque nós estamos comprando produção do exterior, essa importação às vezes para nós é muito boa, porque em alguns momentos essa importação ela nos traz uma tecnologia que não existia no nosso país.
E a compra dessa tecnologia pelo nosso país faz com que a nossa produção aumente muito. Tá? Não sei se vocês conseguem entender isso. Vender é fundamental, porque vender, nós estamos vendendo produtos brasileiros ao exterior. Ao vender produtos brasileiros ao exterior, nós incentivamos a produzir mais para que a indústria venda ainda mais para os estrangeiros. O que acontece? Muitas vezes, nós deixamos de vender porque nós temos produtos caros. E nós temos produtos caros porque a nossa tecnologia de produção é ultrapassada. E aí, então, o nosso produto fica caro. A forma de mudar essa tecnologia, ela existe duas vias. Uma, produzir tecnologia dentro do país, o que é muito bom, mas é muito demorado. Ou então, comprar tecnologias vindas do exterior. Essa tecnologia comprada do exterior é uma importação. Então, em alguns momentos, essa importação de tecnologia ela é muito boa. Por quê? Porque ela amplia a capacidade de produção da nossa economia. Por isso que importar tecnologia, importar bens de capital é fundamental, porque nós conseguimos produzir mais barato. E se nós conseguirmos produzir mais barato, nós vamos vender para o exterior mais barato. E se nós vender para o exterior mais barato, nós vamos vender mais. E se nós vendermos mais, nós vamos ter que produzir mais. E se nós produzirmos mais, vai gerar mais emprego. E se gerar mais emprego, gera mais renda. Certo? Bom, isso nós podemos ver, assim, ó, de forma muito nítida, a realidade de Rio Verde, né? A realidade de que tinha em São Luís dos Montes Belos, onde tecnologias de produção que permitem os frigoríficos produzir mais rápido e mais barato, fazem eles vender mais para o exterior. Eles têm que mandar mais suíno para o exterior, mandar mais aves para o exterior. O que acontece? Quando eles têm que vender mais, eles têm que contratar mais pessoas. E às vezes até falta gente. Por isso a importância desse comércio exterior. E se eles não vendessem para a Ásia essas carnes, menos pessoas teriam emprego. Né? E menos pessoas tendo emprego, menos renda. Por isso a importância desse comércio internacional. Não só como venda de bens, mas como também a importação. Tá? Certo? Esse tópico aqui, comércio internacional e riqueza, eu acredito que já tenha falado, mas vamos lá. O comércio internacional contribui para a geração de riqueza do país? Sim. A resposta é sim. Quando? Quando ele exporta. Mas por que quando ele exporta aumenta a riqueza de um país? Porque ele vende a sua produção. Ele entrega produto e ele recebe dinheiro. Né? Quando ele vende a sua produção, será que ele vende com lucro ou prejuízo? Normalmente ele vende com lucro. Então, ele está auferindo, ele está conseguindo um lucro que ele não estava tendo sem aquela venda. Por isso que ele contribui para a geração de riqueza. Bom, o Titão está dizendo que só exportando gera riqueza? Não. Não. Quando exporta, gera riqueza. Mas algumas vezes em que há importação, também há geração de riqueza. Como assim? Como é que quando importa, gera riqueza? Porque quando você importa tecnologia, você está tornando a produção do teu país mais eficiente.
e muitas vezes mais barata. Quando ela é mais eficiente e mais barata, ela consegue vender para um número maior de pessoas, para um número maior de países que antes não era vendido. E aí, então, ele consegue vender mais, oferir ainda mais lucro, vai ter que aumentar a sua produção e contratar mais pessoas. Então, importar tecnologia também contribui para o aumento da riqueza no país. Muito bem. Ortiz, mas e quando há uma importação? A compra de produtos de consumo. Né? Não é comprar do chinês tecnologia, mas é comprar calças, tênis, quinquilharia. Se esses produtos que você está comprando não ajudam a aumentar a tua produtividade, aí talvez o impacto para a riqueza de um país seja menor. Porque você está deixando de comprar produção do teu país para comprar produção de um outro país. Você está deixando de gerar emprego aqui dentro para gerar emprego de um outro país. Por isso que às vezes se fala, olha, importar não é tão bom, diminui a nossa riqueza, não sei o quê, vamos evitar de comprar. Isso em termos é verdade, tá? Ela tem um impacto não muito positivo. Mas nós temos que ter um cuidado. O comércio internacional é feito por acordos. Para você vender algo para um país, você tem que comprar algo daquele país. Normalmente um país não te compra nada se você não comprar nada dele. Tem que haver uma certa tipo de troca, um acordo. Tá? Então, se você quer apenas vender para um país, você vai ter muita dificuldade. Agora, quando você quiser vender para um país e ao mesmo tempo comprar alguma coisa dele, mesmo que em comprando valores menores, entendeu? Certo? Aí os países se abrem e fica mais fácil de fazer essa transação comercial. Por isso que esse comércio internacional é tão importante assim. Vamos lembrar que a forma de medir se o comércio internacional está trazendo ou não riqueza é pelo instrumento chamado balança comercial. Balança comercial. Balança comercial é o instrumento que mede o quanto nós exportamos para o exterior e demonstra o quanto nós importamos para o exterior. Se o saldo das exportações for superior, se o saldo das exportações for superior ao saldo das importações, nós temos um saldo positivo. Esse saldo positivo chama-se superávit. Então, exportações superiores a importações é igual a um saldo superavitário da balança comercial. Isso significa saldos superavitários da balança comercial significam aumento da riqueza do país. Quando um país tem um volume de importações maior que as exportações, ou seja, ele compra mais do exterior em relação ao que ele vende ao exterior, nós temos um saldo negativo. Importações superiores às exportações, saldo negativo. Saldo negativo significa saldo deficitário. Balança comercial deficitária. Balança comercial deficitária, de uma forma genérica, estaria dizendo que há um certo tipo de redução da riqueza do país. Tá legal? Bom, então nós temos que produzir mais. Mas não é só produzir mais. E aí eu queria lembrar vocês de algo que eu tinha trazido aqui. Ó. Há também uma questão dessa política cambial. A relação de quanto custa a nossa moeda real em relação a moedas estrangeiras, o dólar.
Tá? Lembro que a principal moeda de negociação no mundo chama-se dólar. Nós dizemos que é a moeda veículo. Qualquer negociação que você vá fazer com qualquer país no mundo, se troca por dólar. Vou dar um exemplo. O Brasil quer comprar trigo da Argentina. Tá? A moeda da Argentina é o peso e a moeda do Brasil é o real. Certo? Então eles acordam lá. Ó, nós vamos comprar 100 mil toneladas de trigo de vocês. Beleza? Os caras vão dizer assim, isso aqui é X milhões de pesos argentinos. O Brasil vai pagar em pesos argentinos? O Brasil tem que pagar em dólar. Ele vai ter que comprar dólar de alguém e vai ter que entregar a quantidade relativa em dólar. Mas que isso? Por que o Brasil não pode pagar em peso? Porque, primeiro, comprar peso no mundo é muito difícil, peso argentino, e segundo, porque é uma convenção mundial. A moeda que rege a maioria das operações de comércio exterior é o dólar. Bom, então o que acontece? Se o real está muito desvalorizado em relação ao dólar, isso é bom para nós porque o nosso produto fica barato. Fica barato para vender para os outros. Fica barato para vender para os outros. Porém, ele prejudica o comércio interno, o consumo interno. Quando se vende produto para o exterior, tira produto de dentro da economia e leva para o outro país. Gera o que nós chamamos de falta de produto. E aí, falta de produto dá inflação. Bom, você quer inflação ou você quer que entre as reservas, o dinheiro do asiático que comprou produtos? Não sei, isso aí depende do governo. Ele que vai dizer o que é mais importante. É mais importante não ter inflação ou é mais importante trazer dinheiro de fora, com exportação? Mas lembra que se essa relação entre o valor do real e o valor do dólar é importante para essas negociações. O valor sendo bem baratinho, como está hoje, né? Certo? Faz com que nós vendemos mais para os outros países. Quando o real se valoriza em relação ao dólar, ele passa a custar mais, aí então o nosso produto fica mais caro e fica mais difícil de a gente vender. Só para vocês terem uma base. Vamos dizer então que hoje a relação, esse número não é real, é hipotético, mas vamos pressupor que hoje eu preciso de R$6 para comprar um dólar. Então eu preciso de muitos reais para comprar um dólar. O americano consegue comprar com $1 R$6. Para ele está muito barato. Né? Está muito barato. Então ele vem aqui e compra muita coisa. O asiático da mesma forma, o europeu da mesma forma. Está muito barato. Agora, quando essa relação cair, de eu ter que agora precisar de R$3 para comprar um dólar, opa, eu preciso de menos reais para comprar o mesmo dólar. Então significa que o real se valorizou, né? O real encareceu. Isso prejudica as exportações? Sim. Porém, né? Certo? Porém, de uma certa forma, os preços dentro da economia brasileira não são tão afetados. Tá? E aí eu quero trazer o exemplo que está acontecendo com nós. O caso do arroz, ou dos produtos, né? O que está acontecendo? Ó, feijão subiu 43%. Soja subiu 61%. Farelo de soja 51%. Óleo de soja 52%. E arroz 39%. Arroz custando os olhos da cara. Por que isso está ocorrendo? Primeiro, porque nós estamos vendendo muito arroz. Tem duas coisas. Primeiro, porque isso aqui, né, se eu considerasse de uma forma genérica,
Isso aqui poderia ser, o impacto seria ser uma inflação. Eu tenho um conjunto significativo de bens que tem o seu preço aviltado, aumentado, né? Então, arroz custando R$ 42. Onde já se viu? Por que está acontecendo? Porque, primeiro, ó, vou voltar para tentar explicar para vocês. Um fato que ocorreu, aqui, ó, houve baixa produção de arroz. Nunca se produziu tão pouco arroz no Brasil. Nunca se produziu tão pouco arroz. Se não tem produto e as pessoas querem consumir, o que acontece? Vai aumentar o preço. Outra explicação. O real está custando, o dólar está custando R$ 5,60. Ou seja, eu preciso de R$ 5,60 para um dólar. Vamos olhar do outro lado. Um asiático precisa de apenas $1 para comprar R$ 5,60. Com uma moedinha de dólar, ele compra 5 moedas de real. Então, para ele vir comprar arroz aqui, está muito barato. Né? Esse conjunto de fatores está fazendo com que o preço do soja, desculpa, do arroz, do soja, de tudo, esteja aumentando. Porque está muito barato deles vir comprar aqui. E eles vêm comprar. E eles compram tudo. A falta de produto pelo movimento de compra dos estrangeiros, aliado à baixa produção, né, por questões climáticas, por diversas questões, tem feito o preço dos nossos alimentos explodir, subir. E isso nos tira muita renda. Por isso que, então, o governo está preocupado e, supostamente, vai começar a intervir no mercado. Né? Como eu não sei ainda. Então, em trazer arroz americano, né? Em reduzir as exportações, etc, etc, etc. Tá? Bom, aqui, então, eu dou um conjunto de explicações, né? Certo? Que é essas que eu expliquei para vocês. Tá bom? E assim, eu espero ter encerrado o semestre. Com isso, eu espero ter atendido a explicação, o entendimento de vocês em relação à economia. Por que algumas coisas sobem, por que algumas coisas descem, por que algumas coisas acontecem. Vocês, como futuros secretários, profissionais de apoio, isso será importante. Né? O comércio internacional é importante porque daqui a pouco os seus futuros empregadores negociam com o comércio exterior e você vai ter que atender um telefone e falar em língua estrangeira. Você vai ter que entender que quando o preço do real frente ao dólar ele declinar, talvez a sua empresa produtora de amêndoas, né, certo, vai exportar mais e você vai ter que entender um pouco desse movimento, etc, etc, etc. Tá? E isso eu espero que tenha tornado a nossa disciplina um pouco mais interessante para vocês. Tá? Bom, povo, dúvidas, perguntas? Dúvidas, perguntas? Professor, eu acho que ficou bem claro. Eu acho que eu não tenho pergunta, não, sabe? Ficou bem claro. Que bom, que bom, que bom. Pessoal, estou aí para esclarecer o que vocês precisam, porque acredito que o que nós tínhamos previsto para o semestre foi atendido. Tá? Querem fazer alguma outra pergunta? Querem tirar dúvida?
Não? Beleza, então. Então eu quero agradecer a vocês pelo semestre, pela paciência, tá? Por essa troca aí que ninguém previa e nos pegou muito, né, de calça curta, tá? Peço que vocês tenham persistência, tá? Que provavelmente algumas coisas continuarão acontecendo assim como estão. É uma visão do Ortiz e não é da instituição, tá? E talvez essa nova situação, né, que não é tão nova agora, mas vá perdurar e nós tenhamos que aprender a lidar com essa nova situação, ou com essa situação que está, desculpa, se apresentando, né? Então vocês vão ter que se ajustar, bem como as profissões vão ter que se ajustar muito, né? Talvez daqui a pouco vocês vão ser secretários sem ir no escritório, vão ter que ser secretariar de casa, né? Tá preparado para mudanças, eu acho que o importante é esse. A nossa vida, nós sempre devemos estar preparados para mudanças. Tá legal? Houveram algumas perguntas aí, e aí eu vou responder. Não, as atividades avaliativas vão entrar hoje, ok? E aí você me entrega até sexta-feira. Perfeito? Muito obrigado para vocês, a gente se vê. Eu não me lembro, não me recordo se nós ainda temos uma outra disciplina, mas desejo a vocês tudo de muito bom, tudo do melhor possível. Foco nesse curso, porque ele é bem rapidinho também, né? Tem só mais 3 semestres. Tá? Parabéns e a gente se vê. Podemos encerrar? Obrigado, professor, pela sua aula, pelos exemplos, pelo seu entendimento ter passado para nós. E nós vemos. Legal, legal. Tá bom? Espero, então, pelas respostas. A quem não pôde vir, um forte abraço também. E aguardo, então, a resolução das atividades para poder publicar essas notas na segunda-feira. Tá legal? Certo? Deixa eu ler aqui que me perguntaram, que eu não vi, mas vamos lá. Eu que agradeço pela paciência, pelo compartilhamento de momentos que nós tivemos, foi muito legal. A turma de vocês é muito boa, parabéns. Certo? Um abraço, se cuidem e vamos encerrar oficialmente a aula. Tá bom? Até mais.